Fala pessoal, aqui é o professor Rafael. Vou gravar dois vídeos hoje que eu tava pensando, fiz um roteirozinho, fiz algumas anotações. O primeiro vídeo ele se chama Quem tem medo do TCC, né? É, eu estou dando algumas aulas, ministrando algumas aulas de TCC, sempre fiz orientação, né, de iniciação científica, com bolsa, sem bolsa. E eu sempre vejo assim, uma perspectiva, né? Os alunos que me procuram para realizar uma iniciação científica, normalmente ele já tem um perfil, né, de alguém que lê muito, que escreve muito, que tem essa vontade de fazer pesquisa. Já os alunos que têm que fazer o TCC, ele tem um outro perfil, né? É o perfil de quem foi obrigado a fazer, né? E aí hoje nós temos uma legislação brasileira, né, que exclui a necessidade de alguns cursos de graduação e pós-graduação de realizarem um TCC e aí fica opcional. Já outros cursos, tanto pelo perfil profissional quanto pela questão da legislação, é obrigatório a, a realização do TCC, né? Então, assim, o aluno que ele faz o TCC de forma obrigatória, né? Ele é um aluno que geralmente, né, não gosta e sofre muito com aquilo, né? Meus alunos gravaram uns stories, né, falando quanto você ia tirar e quanto tirou, aquela coisa. E eu vejo um sofrimento muito grande e vejo também assim como se fosse uma ferida muito aberta ainda, né? Então, o professor de TCC também tem que tomar muito cuidado de dar feedback, de relevar. E aí sempre tá também passando dicas e orientações, pedindo para o aluno procurar o orientador, né? Porque geralmente o professor de TCC é aquele que vai passar as orientações gerais, organizar a banca, ensinar o caminho da metodologia, apresentar o manual de TCC da instituição e do curso. E o orientador ele vai dar a perspectiva teórica e metodológica específica, né? Por esse motivo, sou sociólogo, mas dou aula de TCC e metodologia científica em vários cursos, né? Bem, são essas as questões assim iniciais e também uma coisa que me chama a atenção é que as pessoas têm medo do TCC, né? E aí eu tenho algumas reflexões, né? As pessoas têm medo do TCC muitas vezes pelo próprio formato do ensino, né? O último vídeo que eu falei sobre educação aqui foi sobre metodologias ativas, né? E o ensino com as metodologias não ativas, né? Ou seja, o aluno ele tem que ler, decorar e colocar na prova, né? Esse tipo de metodologia ele vai priorizar, né, a participação, a fala do professor. Então o professor vai falar, ou o livro vai falar, o artigo, e o aluno vai repetir, né? Então, vamos lá. Nós temos um aluno que ele é um discente, né? Que ele é acostumado a copiar. Então ele vai copiando, 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 copiando. Quando chega, ele aprovou em tudo, ele chegou no oitavo período, e no sétimo período, quando chega lá, ele é obrigado a criar. Não criar uma redação para uma prova, não criar um fichamento, um resuminho, né? Com todo respeito aos resumos. Mas ele tem que criar uma monografia ou um artigo, né? Então, primeira coisa, ele se vê ali com 20, 60 páginas, se vê muito assustado com isso, mas o que assusta não é apenas a questão de paginação, mas principalmente dele estar acostumado a não criar, né? Não criar. E primeiro ponto. Segundo ponto, de não utilizar a linguagem científica, né? Não utilizar a linguagem científica na sua escrita, tá? Na sua escrita. Então ele vai pegar e servir como um tradutor científico, podemos assim dizer, né? Ele vai ler o artigo, o professor muitas vezes vai passar a interpretação para ele, ou seja, o primeiro tradutor já aconteceu, que é o professor, e aí como ele está numa metodologia passiva, né? Ele vai ser o terceiro, ele vai
ter uma interpretação de terciária, podemos assim dizer. E ali, quando ele está produzindo a monografia, se espera que ele assuma um protagonismo, né? A maioria dos manuais de TCC que eu tive contato afirmam isso, né? O aluno é o protagonista, os professores e os orientadores são mediadores, né? E isso assusta muito, você ter que criar algo, né? É algo que não vai andar se você não fazer, né? E eu falo isso muito para meus alunos, é uma coisa que você tem que sentar a bunda na cadeira e fazer. Ah, professor, eu estou com dificuldade. Então me entregue algo mal feito. Entregue algo mal feito. Mas antes de entregar esse mal feito, tem uma estrutura de barreiras que a pessoa ela trava, né? Deixa eu só desencostar aqui, estou fazendo barulho. Isso não acontece só com um aluno de graduação, né? Isso aconteceu comigo no mestrado nem tanto, né? No mestrado eu trabalhava muito pouco, então eu tinha muito tempo a pesquisar, eu ia para a universidade, uma parte do mestrado eu ganhei bolsa, então eu podemos dizer assim, eu vivia para estudar, então eu não tive esse problema. Mas no doutorado, que eu já estava trabalhando, eu tive a dificuldade de ter que arrumar um tempo para fazer a minha tese, desculpa, fazer a minha tese, né? Então, assim, eu tinha que reservar um horário e um tempo que eu não reservei esse horário, eu tive, inclusive, como é que é o nome que se dá? Eu vou falar o popular, tá? Eu tive alergia nervosa, né? Minha esposa, meus filhos, meus amigos acompanharam de perto. Eu ficava todo vermelho, na virilha, debaixo das axilas, né? E aí eu fiquei um tempo sem conseguir malhar, treinar karatê, né? Porque quando eu malhava eu suava, aquilo ficava mais quente ainda. O karatê, o kimono, né? Eu sempre usei, gosto de usar o kimono mais pesado. Ele roçava e chegava a ferir, né? Mas tudo era emocional. Fiz uma bateria de exames com a dermatologista, né? A professora Mariana. Obrigado, professora. E fiz uma bateria de exames e não deu alergia a nada, então ela chegou à conclusão que era emocional. Por algum tempo depois, eu ia procurar um psiquiatra, alguma coisa assim, um psicólogo, veio a pandemia, e aí eu fiquei trancado dentro de casa. E aí, quando eu fiquei trancado dentro de casa, todo aquele tempo que eu usava para deslocamento, né, eu comecei a usar para estudar, e aí toda essa questão emocional ela sumiu, e eu percebi que, assim, provavelmente tinha outras variáveis, né, mas uma das variáveis que estava me causando essa irritação emocional, que estava se manifestando na minha pele, era a questão de não estar produzindo. E a partir dessa reflexão, né, pandemia, nós refletimos muito, eu comecei a ensinar para os meus alunos e para as pessoas que eu dou consultoria que elas têm que reservar um tempo. Ah, eu trabalho muito, sábado de manhã. Eu trabalho muito no sábado, domingo de manhã. Vou perder meu domingo? Não, você não vai perder seu domingo. Se você vai sair para beber no sábado à noite, né, se você ficar de ressaca, você vai ter um problema. Mas se você for ali moderadamente, você dorme até meio-dia, almoça, faz um café e fica ali, ó, das 2 às 4 no domingo, você não vai morrer. Né? Se você tem o privilégio de não trabalhar, né, você pode fazer sábado de manhã. Sábado de manhã eu fiz isso 1 milhão de vezes. Né? Quando eu não estou dando aula no sábado, eu acordo de manhã, minha esposa muitas vezes está me acompanhando, ou eu acompanhando ela, faz o cafezinho, os dois tomam café, estudo ali 2, 3 horas. Né? Então, assim, manter uma rotina. É igual você vai ter um monte de gente falando de pessoal da nutrição falando assim, a rotina alimentar, rotina de exercícios, pessoal da educação física, né? Rotina burocrática, o pessoal da gestão. Na produção acadêmica é a mesma coisa. Você tem que ter uma rotina de produção que pode ser, enfim, vários níveis, né? Por exemplo, um outro exemplo do que eu tenho feito, se eu pego uma disciplina de TCC, por exemplo, 3 horas de duração ou 2 horas e meia, vamos colocar 3 horas. Eu pego ali 1 hora para eu explicar o que é um objetivo geral, o que é um objetivo específico, por exemplo, isso dá menos, né, mas vamos deixar 1 hora. E eu já reservo aquelas 2 horas para o aluno ficar em sala de aula, produzindo e eu fiscalizando. Fiscalizando assim, né? Eu coloco ele em mesas, cada um em sua mesa, se for em dupla, as suas duplas, enfim.
ou então faço grupos, né, cada um trabalhando no seu, mas o grupo se apoiando, e eu vou girando de grupo em grupo fazendo essa orientação. Então ali o meu aluno ele já pegou 1 hora, ele estudou o TCC, porque eu estava falando e dando exemplo, e 2 horas ele produziu. Ah, terminei o objetivo, pessoal. Então vamos aqui, essa mesa terminou o objetivo. Pessoal, vamos para a justificativa. Eu dou uma mini aula ali na mesa e falo da justificativa e eles começam a rabiscar alguma coisa. Na próxima aula eu pego 1 hora para falar de justificativa e 2 horas eu já vou todo mundo produzindo justificativa e assim a gente vai avançando. Querendo ou não, o meu aluno ele tem 2 horas semanais só para produzir, né? É claro, tem gente que fica no celular, tem gente que fica conversando, mas aí são adultos, né? Então assim, a pessoa tem que valorizar também, né? O meu papel como professor é estar lá toda noite e estar lá dando um apoio e está cobrando também, questão de tanto de motivação quanto de pontuação, né? Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é, nós temos medo do TCC, e não é só vocês que estão começando agora, mas quem está no mestrado, quem está no doutorado, também tem medo do TCC. Eu, quando vou escrever um projeto para concorrer a uma bolsa, eu também tenho medo. Então, assim, mas não tem outro caminho a não ser você sentar e escrever. Não tem outro caminho. Sentar e escrever. Como diz o professor Estevam, o professor Arthur Moretti também tem a mesma fala. A professora Maria do Carmo também falou isso, parece uma coisa comum. Os meus 3 orientadores, graduação, mestrado e doutorado. Ora, bunda, cadeira. Tem que sentar a bunda na cadeira e escrever. Eu recomendo a cada 50 minutos levantar e dar uma caminhadinha pela casa, fazer qualquer outra coisa, para você não ter problema de saúde na coluna igual eu tive. Porque eu ficava 6, 7 horas sentado direto, né? Antes da minha qualificação do doutorado, eu cheguei a ficar, isso cronometrado, 10 horas sentado, né? Só comia, deitava meia hora, voltava. Não recomendo fazer isso, tá? Eu fiz isso porque, justamente pelos problemas que eu tive de acúmulo, né, da alergia emocional, é porque eu não estava produzindo, então eu acumulei coisas para fazer e decidi fazer tudo de uma vez. Vejam como é errado. Então eu aprendi com o meu erro e espero que vocês possam refletir, assim como eu também tenho refletido a partir dele. Hoje mesmo, até hoje, né, eu criei um hábito de... Não sei se é bom, né? Muitas pessoas querem buscar esse hábito. Um hábito de estudar sem parar. Assim, às vezes eu sento ali na minha cama e eu fico revezando nas posições da cama, venho pra cá, venho pra cadeira, fico revezando. Mas eu fico ali 3, 4 horas, né? O quanto que o certo seria fazer 1 hora, parar um pouco, mais 1 hora, parar um pouco, por questão de saúde, né? Mas é isso. Quem tem medo do TCC? Todo mundo. Mas todo mundo tem que enfrentar os seus medos, todo mundo tem que vencer, né? Pessoal, é isso. Obrigado e até a próxima.